Muito boa tarde a todos. Cumprimentava o Sr. Secretário-Geral da CPLP, o Sr. Engenheiro Domingos Pereira, também os colegas de mesa, em particular o professor Adriano Moreira, com quem tenho reitero muita admiração, também o Sr. Vice-Reitor, o Sr. Embaixador do Luxemburgo, todas as pessoas que participam neste debate. Eu procurarei ser muito curto, dado o adiantado da hora. Foi-nos proposto que refletíssemos um pouco sobre Cabo Verde na encruzilhada entre a África, a Europa e as Américas. E a primeira coisa que eu devo dizer é que quanto mais penso sobre Cabo Verde, quanto mais amadureço dentro de mim próprio uma reflexão sobre Cabo Verde e o destino dos cabo-verdianos, cada vez mais me parece que há aqui uma enorme similitude com o caso português, com nós próprios portugueses. Não é só, enfim, os cabo-verdianos também têm uma palavra que dizem que não tem tradução, como nós é saudade, os Cabo Verde é morabeza, mas há de facto aspectos que singularizam quase que um mesmo desígnio estratégico e que estão presentes, por exemplo, no consenso nacional da nossa política externa e que há muitos anos estabilizou em 3 eixos. Digamos, não é um triângulo, enfim, 3 eixos como o emblema da Mercedes passa a publicidade. A Europa, o Atlântico e a Lusofonia. E eu diria que isto transplantando para Cabo Verde é o Atlântico, enfim, onde está as Europas e as Américas, é a África, que é o continente da sua pertença. No meu entendimento, é também a lusofonia, enfim, os quadros da CPLP, ou se quisermos, no relacionamento internacional da cabo-verdinidade. Também há outros traços que são comuns. Diria, se olharmos aos recursos estratégicos principais destes 2 países, Portugal e Cabo Verde, também encontramos, ou encontro eu, características comuns. O recurso maior, qual é? São as pessoas. O nosso recurso maior somos nós próprios portugueses, e o recurso maior de Cabo Verde são os cabo-verdianos, e como Cabo Verde tem sabido valorizá-lo e afirmá-lo. Creio que o grande segredo do sucesso de Cabo Verde tem sido pela valorização extraordinária do seu recurso humano. Também há uma terra que é mais pobre do que a quantidade de gente que a alberga e que, portanto, que confronta a necessidade de partilha. E, portanto, a imigração é um traço comum e as diásporas têm, para um e para outro dos países, uma paridade evidente. Creio que é isto, aliás, que esteve também presente num dossiê que trabalhei, tive o privilégio e o grato prazer de trabalhar, que foi a parceria especial da União Europeia-Cabo Verde, e que se insere nesta relação. É em si mesmo um dossiê de relação. Procura potenciar o lugar de Cabo Verde como esta encruzilhada, como este ponto de encontro, um território de cruzamento e de relação entre diferentes espaços humanos, culturais e históricos. E do lado da União Europeia é também um cruzamento, por isso, de políticos e uma tentativa criativa de cruzar políticas europeias, a política do lado da União Europeia, a política de integração regional das regiões ultraperiféricas, com a política de vizinhança e com as políticas clássicas de cooperação e desenvolvimento, nomeadamente no quadro da ACP. E eu gostaria de dizer que muitas vezes este dossiê é apresentado como um espaço de ambiguidade, se Cabo Verde estaria mais para a Europa ou mais para a África. E que gostava de partilhar convosco a minha visão. Também é um traço comum com Portugal, que eu encontro na história portuguesa. Às vezes, nós portugueses temos a tentação de partir do nosso continente. E há até historiadores que refletem sobre isso e que dizem que Portugal esteve sempre muito azar quando se envolveu nas questões europeias e que procuram cultivar esse afastamento de Portugal da Europa. Eu creio que isso é um erro. E também acho que é um erro para Cabo Verde
entender esse seu relacionamento, não resistindo à tentação de partir do seu continente, que é o continente africano. Deve saber valorizar essa sua múltipla presença, esse seu espaço de relacionamento, mas deve assumir a sua pertença e valorizar-se justamente nesse quadro. Creio, aliás, que é aí que a parceria especial encontra o mais relevante do seu papel. Não é um dossiê para furtar Cabo Verde da África, mas é, pelo contrário, um dossiê para valorizar a presença de Cabo Verde em África e o papel importantíssimo que Cabo Verde pode ter no contexto da União Africana, puxando para níveis mais avançados de desenvolvimento e de cultura política. Já aqui foi, aliás, mencionado um dossiê em que Cabo Verde pode ter um papel muito importante na União Africana, o caso dos direitos humanos. Outros, nós sabemos, quem acompanha a política europeia, quais são as grandes linhas que são traçadas, por exemplo, do Tratado de Cotonou, da boa governação, do Estado de Direito, da democracia, das liberdades fundamentais, e, portanto, são tudo linhas em que, independentemente da visão crítica e exigente que possamos ter quanto ao grau de desempenho de Cabo Verde tem níveis muito mais avançados que outros países africanos e, portanto, pode ser um ator de grande importância nesse tipo de trabalho. Devo dizer, aliás, que desenvolve-se por estes dias de novo um dossiê sensível, que eu peço licença para mencionar, em que Cabo Verde pode ter aí um papel, e a sua diplomacia um papel importante. A crise na Guiné-Bissau, que eu, enfim, aproveito por expressar aqui a minha solidariedade às instituições legítimas da Guiné-Bissau, e as instituições legítimas da Guiné-Bissau são aquelas que foram eleitas democraticamente, e o meu pesar, o meu lamento, porque tivesse sido interrompido de uma forma não democrática e violenta, um processo democrático que está em curso e que, é a minha opinião, que deve ser retomado o mais breve que for possível. E creio que Cabo Verde tem com Guiné-Bissau uma proximidade histórica importante, conhecida. A sua opinião, com certeza, que é bem ouvida e é tida em conta, nomeadamente no quadro da União Europeia e também no quadro da CPLP, essa posição deve ser marcada. Eu tenho o maior respeito que a Guiné-Bissau possa reencontrar o seu caminho pacificamente. Ninguém deseja confrontos nem a violência na Guiné-Bissau, mas creio que isso é possível retomando o curso institucional normal. E que a CPLP, que a União Europeia, nomeadamente nas relações bilaterais com Guiné e no quadro das Nações Unidas, saibam atuar no plano diplomático na linha que defende, que é mais conforme, que é conforme ao Estado de Direito. E, portanto, este é um exemplo em que Cabo Verde pode valorizar-se uma vez mais e pode ser um ator de primeira importância. Não só pelo contraste, enfim, é um país que tem sabido desenvolver uma evolução consistente no quadro da democracia pluralista, com realização de eleições regulares, mas também porque é uma influência positiva no contexto continental. Queria aqui também deixar só uma nota breve relativamente à parceria especial, uma nota de preocupação quanto ao lado da União Europeia. Eu creio que a reforma dos tratados do lado da União Europeia pode prejudicar o desenvolvimento da parceria especial. Isto porquê? Porque a parceria especial está ainda num estadio em que depende bastante do impulso político. E creio que o impulso político era mais claro e mais nítido no quadro anterior ao Tratado de Lisboa, com o funcionamento da Troika e a rotação das presidências, do que neste quadro constitucional, em que algumas coisas se perderam. Não se sabe bem o que é que a Sra. Ashton pensa da parceria especial, a presidência deixou de ser rotativa, o que é que o Sr. Van Rompuy
pensa da parceria especial e, portanto, acho que é necessário agir no lado da União Europeia para que o vigor que tinha a cada rotação das presidências, nomeadamente quando foi da presidência eslovena ou da presidência da República Checa, houve impulsos importantes que possa, em breve, ser retomado esse impulso. Enfim, o tempo vai esgotando. Eu terminaria com 3 notas. Eu creio que este facto de um país ser uma encruzilhada, como acontece a Cabo Verde, e a nós também, Portugal, é um recurso preciosíssimo e um recurso extremamente valioso. Deve marcar o essencial das relações políticas, económicas e também culturais. Deve incorporar o essencial do conceito de desenvolvimento estratégico do país. Saber desenvolver de uma forma equilibrada este tipo de relacionamento, mas tendo, como disse, a sabedoria de resistir à tentação de partir do nosso próprio continente. Porque as pessoas partem, os imigrantes partem e reforçam esse relacionamento, mas a terra não parte. A terra pertence àquilo que é o seu espaço e é aí que nós temos que saber valorizar o capital que recolhemos pela fluidez destas relações múltiplas. Em segundo lugar, assumir a missão dessa relação múltipla. Creio que não prolongar isso com uma angústia, com uma tensão, com uma ambiguidade, mas ao contrário, com uma relação harmónica e, portanto, com uma missão de relacionamento múltiplo que Cabo Verde tem com estes espaços. E por último, saber valorizar aquilo que passa a aparente contradição, eu chamo de valorizar a centralidade periférica. Creio que isso é o segredo que falta realizar a Portugal no projeto europeu, é saber reconstruir a nossa própria centralidade e abandonarmos essa ideia menor, ou que nos valoriza de que somos periféricos. Não somos, temos que assumir que temos a nossa própria centralidade, e a centralidade é justamente nessa relação multipolar. E isso é justamente o que, a meu ver, acontece com o Cabo Verde. Assumir a centralidade dessa sua presença na periferia ocidental do continente africano, mas que é um enorme capital político e económico. Nós temos, aliás, uma canção popular portuguesa que creio que nos aplica a ambos, que é Menina, estás à janela. E isso é o lugar de Portugal na varanda do continente europeu e creio que é também o lugar de Cabo Verde na varanda ocidental do continente africano. Menina, estás à janela. Com tudo o que isso tem de alegria, se quiserem, de morabeza e de potencial de relacionamento e de enriquecimento. Muito obrigado.